E vão abrindo aí a Bíblia de vocês em Gálatas 2, a partir do versículo 16. Quem estava aqui quarta-feira, levanta a mão. Alguns adolescentes presenciaram um dia histórico na nossa igreja. Aleluia. Né? Agora a gente tem o pastor Alex oficialmente, né, aqui conosco. Glória a Deus. E logo após a consagração, me colocaram para trazer uma reflexão, né? Logo eu, Alana, a terceira pessoa depois de ninguém, mas glória a Deus, porque é um privilégio levar a palavra dele aos quatro cantos dessa terra e fazer o que ele me chamou para fazer, certo? Quem gosta aqui de história, de ouvir histórias? Eu amo, eu sempre gostei muito de histórias, desde a época de colégio, né? A matéria História era uma das minhas preferidas. E eu quero contar uma história para vocês, certo? Mas eu queria convidar aqui o Messinho e o PV, por favor, que assim, eu vou contar essa história e eles vão interpretar essa história. Tá certo? Só que eu não aceito menos do que o Consagrar-te Kids. Tem que ser no mesmo nível ou mais, tá certo? É isso aí. Então, olha aqui, tem um palco para vocês, olha só. E aí é o seguinte, deixa eu aqui para frente para poder falar para vocês. Conta-se, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, ele foi um rei da antiga Macedônia antes de Cristo. Então ele era um cara super viril, né? Atlético, né? Ele era implacável, imponente, certo? O Alexandre o Grande, tá certo? E Alexandre o Grande, ele era perfeccionista. Ele queria tudo certinho. E aí, certo dia, ele foi fazer revista às tropas dele. E aí ele foi revistar as tropas dele e encontrou um soldado. Só que esse soldado, ele estava mal vestido, todo rabugento, talvez até a armadura dele não estava bem polida, estava feio. E Alexandre o Grande, maravilhoso, impecável do jeito que ele é, ele olhou assim e fez: soldado, isso é maneira de se apresentar ao rei? Como é que você se apresenta desse jeito? E aí, durante aquela conversa ali, Alexandre o Grande descendo a maior lenha no soldado, e ele perguntou: qual é o seu nome, soldado? E qual foi a surpresa de Alexandre? Qual era o nome do soldado? Alexandre. E aí, Alexandre o Grande parou e fez: ou você muda de atitude, ou muda de nome. Gravaram isso aí? Agora uma salva de palmas para os dois atores. Não se sabe se essa história é realmente de verdade, aconteceu de verdade. Mas ela nos faz pensar na nossa vida cristã, certo? Quais os pecados que a gente tem mantido na nossa vida que impede realmente da gente dizer que é cristão? Pense aí. Quais os pecados que tem na sua vida, que você ainda carrega, que você diz: sou cristão? Aí, esse pecado. Então repita comigo: ou eu mudo de atitude, ou eu mudo de nome. É isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, certo? A gente precisa entender que se de fato nós somos de Cristo, não podemos continuar na prática do pecado. Afinal, somos escravos dele. Nosso corpo, mente, tudo que somos pertence a ele. Sua Bíblia está aberta ainda?
Gálatas 2, 16 a 20. O PV deu uma pincelada aqui, né? No começo, o texto que ele leu, sobre o que a gente vai conversar hoje. Aí quando ele foi ali para trás, eu fiz, tu fala demais, cara. Aí ele fez, tu vai pregar sobre isso. Glória a Deus. Então é o Espírito Santo direcionando nós a pensarmos sobre isso. Amém? Vamos ler. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também, nós cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Paulo está falando aqui que nós somos justificados, ou seja, recebemos uma vida nova, dada por Jesus, e perdão para os nossos pecados. Mas deixe sua Bíblia aberta e leia agora comigo o verso 17 e 18. Olha lá. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vemos aqui que se nos portamos desta forma, é porque nós mesmos, em muitas vezes, a gente quer ressuscitar o velho homem. Pecados que muitas vezes Deus já falou no nosso coração, o Espírito Santo já nos alertou e nós insistimos novamente em pecar. Mas vamos lá para o verso 20, que é digamos que é o texto áureo da nossa pregação aqui. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem está crucificado está morto, certo? Certo? Morto tem vontade própria? Morto tem escolha? Não. Se você foi, de fato, de verdade, crucificado com Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, a sua vida não é mais sua. Ela é do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos pensar um pouquinho na palavra cristão. Palavra cristão. Cristão significa pequenos cristos. Os discípulos, eles receberam essa palavra pela primeira vez na Antioquia. Jesus já tinha sido morto, crucificado e já tinha ressuscitado. E aí eles ficaram esperando, né, o Espírito Santo descer. Aquela história que eu creio que vocês já conhecem, tá? E quando eles estavam lá na Antioquia, eles recebem pela primeira vez a palavra cristãos. Agora, imaginem a felicidade que eles ficaram. Porque como foi que Jesus falou? Qual foi a promessa de Jesus para eles? Vocês farão coisas maiores do que essas. Agora imagine, cristão. Nos chamaram de cristãos. Estamos fazendo como Ele. Nós somos pequenos cristos. Como Cristo. Quem é um pequeno Cristo? Dá um aleluia aí, vai. Oh, glória, né? Glória a Deus. Mas não adianta você dizer que é cristão, que é um pequeno Cristo, se você fica com aquela menina da sua sala da escola.
Se você, para poder ser aceito na galera, é expulso da sala, fila, se você cola na prova, se você é um mau aluno, suas notas estão lá embaixo, não dá para dizer que você é um pequeno Cristo desse jeito. Não dá para dizer que você é uma pequena Cristo, menina. Se você coloca uma saia que parece mais um cinto e um top para passear, para ir para balada, ou então tira uma selfie sensual e ainda coloca um versículo bíblico como uma legenda lá para postar. Que diferença há entre o que serve a Deus e o que não serve? Quando eles olharem para você, eles vão reconhecer que você é um pequeno Cristo, que você é de fato um cristão. Não dá para dizer que é cristão se pecados como esses continuam a fazer parte da sua vida. Ou você muda de nome, ou muda de atitude. Cuidado também com os influencers que se dizem gospel, viu? Tem muita blogueira gospel aí que só posta foto sensual. Ou pastor, que é um coach cristão, né? Que diz que você é o centro, quando na verdade o centro é Deus. Lembra o que está escrito em Filipenses 4:8? Tudo que for amável, tudo que for de boa fama. E ele segue falando, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não alimentem a sua visão, a sua mente com porcaria. Essas pessoas não são referência para vocês. Certo? O versículo 20 de Gálatas, ele dá ênfase que se você está crucificado em Cristo, o pecado não tem domínio sobre vocês. Lá em Romanos 6, Paulo fala que vocês não devem permitir que o pecado continue dominando o corpo de vocês. Somente em Cristo nós podemos de fato nos libertar da escravidão do pecado. Há umas que a gente cantou aqui agora há pouco. Eu não sou mais escravo do medo. Você é filho de quem? De Deus. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do medo. Amém? 1 João 3, 7 e 9 fala assim. Presta atenção. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quem pratica pecado é do diabo. Você quer ser do diabo ou de Deus? Vou falar igual como eu falo com o bem, meu filho. Filho, você quer ir para o inferno ou para o céu? Então, precisa praticar as obras da justiça. O Filho se manifestou. Foi isso que Jesus falou, que João falou aqui. Ele veio ao mundo, morreu naquela cruz por você, para você ser livre do pecado, para você viver a vida eterna com Ele. Somente confessando a Jesus, chamando Ele de fato para morar no seu coração, você vai poder desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai por mim. Vai por mim. Não tem nada melhor nessa vida do que você se deixar ser dominado pelo Espírito Santo. Não tem nada melhor nessa vida você chegar e dizer: Deus, sozinho eu não consigo. A minha vida é tua. A gente continua pecando, sim. Mas a gente tem um Espírito Santo. E a gente vai deixar de ser uma fábrica de pecados. Mas o que é que a gente pode fazer
Vamos lá para a parte prática. O que é que a gente pode fazer para não continuar na prática do pecado? A primeira atitude eu já falei. A gente fala de atitudes, né? Muda de atitude ou muda de nome. A primeira atitude, eu já falei que é chamar Jesus de fato para morar no seu coração. Chamar Ele para dominar a sua vida. A segunda atitude é ter uma vida devocional. Ler a Bíblia, gastar tempo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que guia os nossos passos. Lá em Salmos 119, 11, fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lembra daquela guerra que tem entre a carne e o espírito? Quem você alimentar mais, quem estiver mais forte, vai vencer. Se o seu espírito estiver mais forte, o pecado não vai ter vez na sua vida. As devocionais que a gente está mandando para vocês no grupo da Liga é para estimular vocês a encher o seu coração da palavra de Deus, para a sua carne não ter vez. A outra atitude que nós precisamos tomar para ter uma vida de santidade é gastar tempo em oração. O que é oração? É o nosso acesso direto ao Pai. É quando a gente pode chegar nele e dizer: Deus, ter um relacionamento pessoal com Ele, sabe? Assim, de chegar a Deus, eu estou aqui, cuida de mim, cuida do meu coração. Aconteceu isso, aquilo na minha vida. Sabe aquela matéria da escola? Deus, eu não estou entendendo porque isso. Eu já tive experiência de chegar a se sentar numa cadeira e dizer: ó Deus, senta aqui agora nessa cadeira. A gente precisa bater um lero. Ó Deus, é assim. A gente não pode se esquecer que Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai que nunca erra. É o Pai que cuida da gente, que nos ama e tem o melhor para a gente. A quarta atitude que eu quero conversar com vocês é que você precisa ter alguém que lhe ajude na caminhada cristã. Alguém que lhe discipule. Alguém que você pode ligar e dizer: cara, estou sendo tentado nisso. Ora por mim. Amiga, eu pequei nisso. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Olha o que fala lá em Eclesiastes 4:10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Vocês percebem a importância disso? De você ter alguém que cuide de você, que você sente a vontade de abrir o seu coração. Mas você não pode abrir o seu coração para qualquer pessoa. Tenha cuidado para quem você abre o seu coração. Porque muitas vezes a pessoa não vai saber lhe aconselhar à luz da Bíblia. Procure pessoas que estejam comprometidas em primeiro lugar com o Senhor. E que não vai passar a mão na sua cabeça. Não vai passar a mão em cima do seu pecado. Mas vai confrontá-lo em amor. Procure pessoas. Aqui a gente tem a liderança da Liga, que vocês sabem que pode contar com a gente. A gente quer ver vocês, de fato, um cristão, um pequeno Cristo, fazendo as obras de Cristo.